Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje dar continuidade, na verdade, ao primeiro vídeo que eu comecei a gravar, mas que ele acabou ficando muito extenso e eu não consegui concluir, né? Então eu estava falando de energia, eu estava falando que tudo no planeta Terra é energia condensada, né? Tanto os seres humanos, os animais, os vegetais, né? Os minerais e os objetos, né? Que nós, enquanto corpo de carne, a gente está como indivíduo, mas que a gente faz parte de uma energia maior, espiritualmente falando, nós somos como gotas no oceano, então existe o Criador, Deus, ou energia suprema, ou como quiserem chamar, mas que existe uma energia maior que nos criou, né? E nós somos co-criadores, né? Então, quando dizem que vós sois deuses, é porque nós criamos tudo que está à nossa volta, né? Com o quê? Com a nossa consciência, com o nosso pensamento, e com isso nós criamos coisas boas, mas também criamos coisas ruins, né? Então, assim, quando o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele tá disfuncional, a gente acaba criando no nosso corpo e a nossa volta blocos de energias fractais que acabam sendo nocivo a nós, aos nossos órgãos e à nossa vida no geral, né? Então, como por exemplo, assim, se uma pessoa, ela, por questões da própria vida, ela tem dificuldade de se expressar, de falar, por exemplo, ela tem um bloco de energia no chakra laríngeo. Ela formou esse bloco de energia aqui. Por quê? Porque, de alguma forma, durante a vivência dela, na vida dela, ela não pôde se expressar como ela queria, como ela necessitava, entendeu? Então, ela foi engolindo, 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 engolindo. E toda essa energia engolida forma um bloco de energia aqui na nossa, um fractal, aqui no nosso chakra laríngeo. Isso eu tô falando, dando um exemplo de pessoas que têm esse problema, tá? E aí a pessoa, ela tem dificuldade de se expressar. Ela tem vergonha, ela tem dificuldade, quando fala ela gagueja, ou podem até ser pessoas que têm problema de gagueira mesmo, né? Isso, num nível energético, traz esses problemas psicológicos, né? Só que, ao longo do tempo, e se essa energia, esse bloco, ele é muito intenso, isso, essa intensidade desse bloco energético nesse lugar vai trazer um problema de saúde no físico dessa pessoa. Então, por exemplo, essa pessoa pode passar a ter um problema de tireoide ou um câncer na garganta, entendeu? Ou algum problema desse tipo, assim, físico. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: as doenças, elas, quando elas aparecem no físico, que precisa ir no médico, tratar, fazer cirurgia, tomar remédio,
É porque ela já estava há muito tempo no energético. Há muito tempo. Porque as doenças, elas começam no energético. Então, não adianta nada, assim, a pessoa, quer dizer, não adianta. Eu não estou falando aqui que a pessoa não deva ir ao médico. Claro que ela deve ir e tem que ir e tem que fazer o tratamento, né? O médico, ele é muito importante, muito importante. Mas, abrindo um pouco mais a consciência, tá? Além do médico, a pessoa deve fazer uma limpeza energética. Porque, com certeza, se ela já está sentindo algum problema no físico, ela já está com um problema. Esse problema, ele iniciou no energético. Então, o que acontece? Obviamente, todo mundo vai ao médico, isso é normal, né? Porque nós aqui no Ocidente, a gente não dá muita importância para essa parte energética, para essa parte espiritual, psicológica. Agora está começando, né, a dar importância, mas nunca deu muita, né? Então, assim, o ser humano, ele só para e ele só vai olhar para ele quando dói no físico. Quando dói no físico, ele vai olhar para ele. Mas quando dói no físico, é porque a doença já começou há muito tempo. E estava precisando olhar para ele, né? Estava precisando olhar para a parte psicológica, estava precisando olhar para as suas dores, fazer um tratamento, uma terapia. E a pessoa não fez. E a pessoa se negligenciou. Como a gente se negligencia, né? A gente se negligencia muito, porque a gente passa por cima dos nossos sentimentos, a gente não dá importância. E não é por nossa culpa, a gente não foi educado para isso, para dar importância para os nossos sentimentos, para olhar para os nossos sentimentos, para parar a olhar. Não, a gente passa por cima disso aí tudo, entendeu? É por isso que a gente fica doente, é por isso que tem câncer, entendeu? É por isso que tem um monte de problema, né? Os problemas físicos, a psicossomática, ela explica muito bem os problemas físicos, né? Cada órgão tem a ver com um tipo de sentimento, né? Então, por exemplo, assim, doenças na parte digestiva tem a ver com raiva engolida, raiva acumulada, tem a ver com isso, né? Se a pessoa já está com algum problema digestivo, físico, né, que precise tratar, com certeza precisa limpar o energético nesses órgãos que estão impregnados, formando fractais, massa. Energia é massa, né? Então, assim, a gente não está vendo, mas está formando uma massa ali que não está deixando a energia fluir por esses órgãos naturalmente, entendeu? E aí aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai formando as doenças, né? Cistite, por exemplo, problema de cistite. A pessoa que tem problema de cistite, muita infecção urinária, ela é uma pessoa que ela tem necessidade, ela precisa colocar limites. Ela precisa ocupar espaço no mundo, né? Quando a cistite já está recorrente, essa necessidade desta pessoa está gritando para ela que ela precisa ocupar o espaço dela no mundo. Ela precisa dizer a que veio, ela precisa se expressar, ela precisa falar, ela precisa colocar a energia dela no mundo, ocupar espaço e colocar limite no espaço dela. Até aqui você vem, passando daqui você não passa.
Porque, vamos fazer uma analogia aqui, os bichos, os cachorrinhos e os gatinhos, eles não demarcam território fazendo xixi o tempo todo, assim, nos lugares? É a mesma coisa. É a mesma coisa com a gente. É o nosso instinto demarcando território, por isso que faz xixi toda hora. E dá aquela vontade de fazer xixi, e a pessoa vai lá e cai um pingo. E aí toda hora faz. Por quê? Porque ela está precisando demarcar o território dela. Ela está precisando deixar a marca dela no mundo, e ela está precisando colocar limite nas pessoas. Que ela está sendo invadida e está se deixando invadir pelas pessoas porque ela mesma não está ocupando espaço. Artrite reumatoide. Artrite reumatoide, a pessoa, ela não se sente impossibilitada de caminhar. Ela se sente presa. Ela não pode caminhar pelas próprias pernas. Ela não pode encontrar o próprio caminho. Ela se sente presa, impossibilitada de caminhar, né? Então são tantas doenças que hoje a psicossomática, e tudo tem a ver com psicológico, gente. Tudo, tudo. Não há o que não tenha. E já existem estudos explicando isso, né? Então, é sobre isso que eu venho estudando e que eu tenho muita vontade de compartilhar com vocês, com quem quiser ouvir, e para quem fizer sentido tudo isso. Porque assim, de que adianta eu estudar, eu adquirir todo esse conhecimento, eu fazer o tratamento comigo, né? E dar certo comigo, mas eu não compartilhar isso com as pessoas, né? Eu não ajudar a quem quer abrir a sua consciência, a aprender um pouco mais, a aprender como se olhar para dentro, a entender essas coisas, a se entender, a entender um pouco mais como nós funcionamos, como nós somos. Porque para a espiritualidade, o homem, ele ainda está em desenvolvimento. É uma raça, né? Que ainda está, é um reino, né? Que ainda está em desenvolvimento. Os animais, eles já se desenvolveram. Então, eles já sabem como funcionar na natureza, né? E pelo inconsciente coletivo, eles trazem isso impresso no DNA deles. Então, muitas coisas eles já sabem, já nascem sabendo, né? Assim, eles já nascem sabendo que plantinha eles vão comer se eles estiverem passando mal, que tipo de comida faz bem a eles, que tipo de comida que não faz. Tudo instintivo, né? Só que nós somos racionais. Então, a gente tem uma diferença deles, que a gente consegue entender os nossos processos com mais facilidade. Mas a gente ainda está em desenvolvimento, porque, assim, uma parcela muito pequena que a gente traz, assim, do inconsciente coletivo, né? Por exemplo, assim, o que é o inconsciente coletivo? É aquilo que a gente traz impresso no nosso DNA, porque os nossos ancestrais, eles já aprenderam. E aí, de tanto repetir, isso vai passando já de geração para geração, né? Então, por exemplo, assim, a criança, quando nasce o bebê, se colocar no peito da mãe, ele já sabe, ele nasce sabendo o movimento de sucção para sugar o leite do peito da mãe, porque ele precisa disso para se alimentar, para sobreviver, né? E o que é isso? Isso é uma sabedoria inata. Da onde ele traz isso? Do inconsciente coletivo, né?
Então, mais sobre essas questões de outros corpos energéticos, do que a gente cria de bloco energético e que isso transforma em doença, tudo isso a gente só está começando a entender agora, porque a gente ainda está em formação como ser humano, nós somos crianças ainda, né? Mas a gente pode aprender, a gente pode se melhorar, né? A gente pode, com isso, abrir uma consciência para poder ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, né? E é essa a proposta do meu trabalho aqui com vocês, de compartilhar esse tipo de conhecimento para as pessoas que querem, para quem faz sentido, né? Então, eu venho aqui falar sobre isso, de vez em quando vou gravar alguns vídeos e vou postar, né? E eu espero que faça sentido para vocês, tá bom? Um beijo, um bom Natal, tudo de bom e que 2022 seja maravilhoso para todo mundo. Tchau!